Há 4 meses, a ONU decretou o fim da pandemia de Covid-19. Mais de 37 milhões de casos foram registrados no Brasil. Apesar do fim da pandemia, ainda há casos sendo registrados e, com isso, é importante tomar os cuidados, sendo principalmente a higienização. Sim, claro. Também eu moro com a minha avó, ela é meio de idade, para não levar para ela. Melhor prevenir também para as outras pessoas. E é bom usar a máscara. A gente tenta se prevenir ao máximo, né? Aqui na loja mesmo, a gente que trabalha com o público, sempre está lavando a mão, passando álcool em gel, né? Tenho sim, tomei as vacinas, estou fazendo a higienização de acordo com o que eles pedem, porque não pode esquecer não, né? A prevenção é o remédio. Segundo a Fiocruz, há milhares de variantes e subvariantes da Covid-19. A subvariante XBB.1.5 domina o cenário nacional desde o início do ano. Em agosto, esteve presente em 85% dos casos. Isso demonstra que o Brasil tem um cenário diferente do mundial, na qual a XBB.1.5 aparece em menos de 10% dos casos. Outras variantes começaram a aparecer no cenário nacional, como a XBB.1.8 e a FE.1, porém estas já não há mais registros. A diferença ela é muito pequena, né? Então a gente tem como um caminho que vai bifurcar. A gente tem uma XBB.1.9, por exemplo, aí ela sofre uma mutação, aí ela pode virar uma outra XBB, né? Caso aquela mutação dê alguma vantagem adaptativa para ela e que ela reproduza mais do que os pais dela, né? Entre aspas. E aí, um dos caminhos que ela seguiu, né, virou uma outra variante, que aí, no caso, é uma XBB.1.9. Alguma coisa, eu posso até conferir aqui, que aí eles resolveram simplificar e chamar de EG5, só para não ficar um nome muito grande, sabe? Apesar das diferenças entre as variantes, o cuidado com relação a elas continua o mesmo. Hoje tinha uma aluna aqui, ela veio de Manaus, ela veio fazer um treinamento aqui no meu laboratório. E ela falando que ela estava com coriza e dor de garganta, mas ela testou Covid e deu negativo. Aí eu falei para ela, mas você vai embora para casa assim mesmo, porque o Covid deu negativo, mas você ainda pode passar influenza, você pode passar outras doenças respiratórias. Então, você tem que ter o mesmo cuidado. Então, é um cuidado de evitar transmitir qualquer doença respiratória. Se tem sintoma respiratório, você vai usar máscara. Em primeiro lugar, você vai evitar ir a algum lugar fechado, por exemplo, né? Para não ficar aquele ar circulando em um ambiente fechado, você potencialmente espalhar um monte de partículas virais, independente de qual vírus seja. E caso você precise ir, que se proteja, né? Use máscara, mantenha o ambiente arejado, manter aberto, né? Agora, a gente tem alguns dias de chuva, alguns dias frios, então o pessoal tende a manter as janelas mais fechadas, e isso faz com que a gente tenha surto, né, de doença respiratória agora. Isso é normal, a gente